ao estudo bíblico, faremos neste momento uma oração. Senhor Deus, graças te damos por podermos mais um dia estarmos reunidos aqui neste lugar em teu nome, para podermos aprender a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite, possa trazer clareza e luz aos nossos pensamentos e ao nosso coração, para compreendermos o teu evangelho e podermos viver por meio da fé nele. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa usar a minha vida e possa quebrantar o coração de todos nós nessa noite. Que seja tudo consagrado e entregue nas tuas mãos. É isso que eu oro e peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então hoje eu continuarei tratando sobre o mesmo assunto, que é o capítulo 21 da nossa Confissão de Fé, sobre a liberdade cristã e a liberdade da consciência. Nós faremos a parte 3 hoje desse estudo. Nós, em especial, estudaremos o parágrafo 2, essa parte que eu estarei lendo agora. Diz assim o parágrafo 2 da nossa Confissão de Fé: somente Deus é Senhor da consciência, e Ele a liberou das doutrinas e mandamentos de homens, que entrem em contradição com a palavra, ou que não estejam contidos nela. Por isso, acreditar em tais doutrinas, ou obedecer tais mandamentos, por causa da consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência. A exigência de uma fé irrestrita, de uma obediência cega e total, significa destruir ao mesmo tempo as liberdades de consciência e raciocínio. Hoje eu estarei explorando esse parágrafo 2, que vai tratar sobre a consciência nossa com relação às Escrituras, trazendo para nós essa liberdade. Até onde vai a nossa liberdade com relação à nossa consciência e o que está escrito na Bíblia. Somente Deus é Senhor da consciência. A consciência humana, ela é submissa somente a Deus e iluminada pela sua palavra. Nenhuma autoridade humana, seja religiosa, seja civil ou eclesiástica, pode obrigar o cristão a crer ou a agir contra a Escritura. Ou seja, nenhum homem, igreja, pastor ou governo tem autoridade final sobre a consciência. Deus é o único Senhor da consciência, pois Ele é o Criador e legislador supremo. A consciência do crente deve estar cativa à palavra de Deus. Então, Deus é o único Senhor da nossa consciência. Por isso, nenhuma autoridade humana, nenhum homem, nem igreja, nem pastor, padre, papa ou governo civil tem autoridade final sobre a consciência. Deus, Ele é o único que tem essa autoridade final sobre a nossa consciência. E essa nossa consciência, ela está cativa à palavra de Deus. Como diz em Tiago 4,12. Há somente um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Em Isaías 33:22. O Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei. Em Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o que nós vamos observar aqui, Deus, Ele é o juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso rei.
E não importa a nós obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, obrigar o cristão a crer ou agir contra a Escritura, isso nós não podemos aceitar. A nossa consciência deve estar sempre obedecendo a palavra de Deus. Então, o que é a nossa consciência? A palavra grega, syneisis, significa literalmente co-conhecimento. É a capacidade do ser humano ter a ciência moral de si mesmo, julgando suas ações à luz de um padrão de certo e errado. Então, a nossa consciência é nós termos essa ciência moral em nós. Vocês lembram que nós já estudamos a respeito da moralidade. Quando Deus ele vai criar o homem, ele cria o homem com a lei moral escrita em seus corações. É por isso que o homem tem a consciência daquilo que é certo ou errado, mesmo sem conhecer os mandamentos, as Escrituras. Porque a lei moral de Deus está no coração do homem desde a criação. Em Romanos 2,15, Paulo vai dizer: mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Paulo descreve a consciência como um testemunho interior que acusa ou defende o homem diante da lei de Deus. Então, todos os homens, eles têm a sua consciência. E essa consciência, ela é o quê? É a ciência moral, a lei moral dentro do homem, acusando ele ou defendendo ele diante das suas atitudes, ações. Você observa que quando uma pessoa ela erra, mesmo ela não sendo cristão, muitas vezes nem conhecendo a Bíblia, às vezes pesa a consciência dela, daquilo que ela fez. E por que isso acontece? Porque a consciência do homem, ela mantém, ela preserva a lei moral. Então o homem tem essa consciência do certo e do errado. Em alguns momentos acusando, em outros momentos defendendo ele. Então os reformadores, eles enfatizavam que a consciência, ela não é autônoma, mas teônoma, isto é, governada pela vontade revelada de Deus. Martinho Lutero, em Worms, no ano de 1521, ele afirmou: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Assim, a verdadeira liberdade de consciência não é fazer o que se quer, mas ser livre para obedecer a Deus. Somente Deus, como Criador e legislador moral, tem direito de determinar o que é certo ou errado para a consciência. Nenhum homem ou instituição pode usurpar esse senhorio. Então a frase de Lutero, a minha consciência está cativa à palavra de Deus, foi dita na Assembleia de Worms, em 1521, quando ele se recusou a retratar seus escritos sobre a autoridade da Igreja Católica Romana. Ele argumentou que só se retrataria se fosse convencido pelas Escrituras e pela razão, pois a sua consciência estava presa à palavra de Deus e não poderia ir contra ela. A frase significa que a autoridade final para Lutero não era a do Papa ou dos concílios da igreja, mas sim da Bíblia. Essa consciência estava firmemente enraizada nos ensinamentos bíblicos, impedindo-o de ceder às pressões externas. Então, Martinho Lutero, diante da situação da reforma protestante, que ele vai lá desafiar a autoridade do Papa com os seus escritos e tudo aquilo que a igreja naquela época estava afirmando contrária às Escrituras,
Ele vai diante dessa assembleia, e o que ele vai fazer lá? Eles pedem que ele se retrate daquilo que ele escreveu contra a autoridade da igreja e contra a autoridade do Papa. Mas o que ele vai falar? Ele vai argumentar que ele só se retrataria se ele fosse convencido pelas Escrituras. Vocês lembram que na época estavam ali no auge das heresias a venda de indulgências. Então naquela época eles estavam vendendo a salvação. A indulgência era um documento assinado pelo Papa, que eles diziam que com esse documento a pessoa ela poderia ficar salva, se salvar por este documento. E Lutero, ele entendeu que isso estava contra as Escrituras, que isso era contra as Escrituras e contra a própria razão. Qualquer pessoa inteligente, com seu raciocínio, ele ao observar que uma pessoa estava vendendo um documento para a salvação, ele vai falar que isso está errado. O que acontece? Eles vão se reunir, os líderes religiosos, e pedir para Lutero se retratar daquilo que ele havia escrito contra a igreja, contra a autoridade do Papa. E o que o Lutero vai fazer? Ele vai dizer o quê? Ao menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão, eu me retratarei. Caso contrário, eu não me retratarei daquilo que eu disse. Então você vê que a nossa consciência, ela precisa estar cativa, não às religiões, não aquilo que as pessoas falam, mas a palavra de Deus. E isso traz para nós também um entendimento da razão, sendo aquilo racionalizado, inteligível para nós, que está em acordo com as Escrituras. O que ele vai fazer? Aquelas pressões externas sobre ele permanece firme diante daquilo e ele não se dobra diante do Papa e nem dos líderes religiosos. Então esta declaração foi um momento decisivo na Reforma Protestante, simbolizando a postura de Lutero de submeter-se à autoridade da Bíblia, acima de qualquer outra autoridade. Então a Bíblia para nós, ela é a razão da nossa fé. A Bíblia é aquilo que deve conduzir a nossa vida espiritual. Então, a libertação das doutrinas e mandamentos humanos. O texto fala de ensinos que contradizem a palavra de Deus, da nossa confissão de fé, ou não estão contidas nelas. Essas são as tradições humanas impostas como se fossem mandamentos divinos, como está em Marcos 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos são leis, doutrinas que são leis de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Vocês guardam as tradições dos homens, vocês negligenciam o que está escrito na Bíblia, mas guardam aquilo que é tradição de homens, que não está na Bíblia, mas que são tradições. Então olha o que Jesus diz: em vão me adoram. De que forma estão adorando em vão? Porque vocês estão ensinando doutrinas que são apenas leis de homens e não mandamentos de Deus. É por isso que a confissão, nossa confissão, rejeita qualquer autoridade que tente ditar a consciência fora da revelação bíblica. Então a nossa confissão, ela rejeita qualquer autoridade que tenta ditar a nossa consciência daquilo que não está na Bíblia. Nenhum líder espiritual, concílio, pastor ou governo pode exigir fé ou obediência em assuntos não ordenados por Deus. O cristão deve examinar tudo à luz da Escritura, como diz em 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós devemos julgar todas as coisas e reter apenas aquilo que é bom, aquilo que é o certo. Seguir doutrinas humanas por obediência cega
é trair a liberdade cristã, é voltar à escravidão. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Então, ninguém pode exigir de nós uma fé ou uma obediência naquilo que não foi ordenado por Deus. Olha a importância de nós conhecermos as Escrituras e a importância de nós congregarmos em uma igreja bíblica. Por quê? Porque ninguém pode exigir algo de nós que não está em acordo com as Escrituras. E fazer isso, seguir esses ensinamentos, de homens, eu vou depois, mais para frente a gente vai ver os exemplos, na prática, mas seguir doutrinas humanas, exigências que não estão na Bíblia. O que acontece? Por obediência cega, é nós trairmos a liberdade que Cristo nos deu. Nós somos libertos das doutrinas e mandamentos humanos. Em Colossenses 2, 20, 22 diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Então, naquela época, naquela transição do Antigo para o Novo Testamento, muitas regras religiosas foram sendo acrescentadas para as pessoas. E isso acabou, em certo momento, aprisionando as pessoas em coisas que Deus nunca mandou fazer, mas que eles acabavam fazendo. Muitas daquelas regras, como, vou dar um exemplo, o sacerdote, para ele ir oferecer o sacrifício, ele tinha que fazer uma purificação, lavar as mãos em água, para fazer essa purificação pelos pecados. O que eles fizeram? Eles pegaram a lei para o sacerdote lá no templo e trouxeram como tradição, para que agora as pessoas tivessem que lavar as mãos, para purificar as mãos antes das refeições, como um ritual de purificação, algo que nunca foi ordenado. Você lembra quando eles falam, mas por quê que os seus discípulos não lavam as mãos? Então as pessoas começaram a criar regras, onde não havia regras. E aquilo começou a aprisionar as pessoas por causa das tradições. E nós? O que Paulo vai dizer? Se você submeter as coisas que Deus não mandou nós fazermos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estarmos presos, escravos, novamente, das coisas que Cristo nos libertou. Então a nossa consciência cristã, ela é liberta de tradições humanas que contradizem ou acrescentam algo à Bíblia. Nenhum ensinamento que não esteja nas Escrituras pode ser imposto como regra de fé. Obedecer mandamentos humanos, como se fossem divinos, é trair a liberdade que Cristo comprou. Então, todas as vezes que nós nos submetemos a algo que vai contradizer a Bíblia, ou que vai acrescentar algo à Bíblia, nós estamos traindo a liberdade que Cristo comprou. A autoridade exclusiva das Escrituras. A confissão, ela ecoa o princípio do sola Scriptura. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. 2 Timóteo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda
boa obra. Então, toda a Escritura, ela foi colocada para nós, e ela é útil, para que todos nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para tudo aquilo que é referente à prática de fé. Então, nós precisamos da Bíblia, somente as Escrituras. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Então, nós usamos somente como regra de fé e prática a Bíblia. Por que nós não fazemos campanhas? Porque a Bíblia não menciona para nós fazermos campanhas na igreja. Por que nós não temos aqueles atos proféticos? A pessoa, ela engateando igual um leão, entre outros atos proféticos. Porque isso não foi colocado para nós na Bíblia. Então, nós nos submetemos somente àquilo que a Bíblia ensina para nós, como regra de fé e prática. Quando algo não está contido na Escritura, não pode ser imposto como mandamento divino. A liberdade cristã, ela é preservada quando tudo é julgado pela palavra. Em Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, nós devemos olhar para as Escrituras, para ver se realmente aquilo que está sendo ensinado está em acordo com as Escrituras. Não é em acordo com o que as pessoas falam, não é em acordo com o que as tradições ensinam, não é em acordo com o que o nosso próprio coração diz, é em acordo com o que está escrito. Nós devemos permanecer conforme está escrito na Bíblia. E os irmãos de Bereia, o que eles faziam? Eles examinavam se aquilo que Paulo estava ensinando estava em acordo com as Escrituras. Então, o crente, ele é liberto da escravidão espiritual causada por tradições humanas. Submeter-se a regras religiosas sem base bíblica é trair a liberdade que Cristo comprou. Todas as vezes que nós nos submetemos a algo que não está na Bíblia, ou que contraria a Bíblia, nós nos tornamos escravos daquilo. E Cristo nos libertou de toda a escravidão. A escravidão de coisas que nós fazíamos, acreditávamos e vivíamos no passado, para hoje nós crermos somente naquilo que a Bíblia nos ensina. Então, a nossa confissão vai falar sobre contra a obediência cega. A última frase da confissão denuncia a exigência de uma fé irrestrita, ilimitada, e de uma obediência cega e total. Destrói as liberdades de consciência e raciocínio. Então, a nossa fé, ela não pode ser uma obediência cega. Nós acreditarmos em algo que não está na Bíblia ou que contraria a Bíblia. O perigo para o cristão não deve abdicar, que significa dispensar do discernimento. O cristão não pode abrir mão do discernimento. Nós não podemos perder o nosso discernimento para acreditar em algo que contraria a Bíblia, ou que não está na Bíblia, algo que não é inteligível, racional, para a nossa prática de fé, porque a Bíblia é o nosso manual de prática e fé. Todas as vezes que nós deixamos a Bíblia de lado, para crer em algo, em qualquer outra coisa, em qualquer outro tipo de religiosidade, tradição, superstição, nós seremos escravizados. Mas uma vez que nós nos tornamos e retornamos novamente para a Bíblia,
Entendemos que a Bíblia, ela nos dá a liberdade da nossa consciência e nos faz pensar do nosso raciocínio. A fé bíblica, ela não é irracional, mas racional e iluminada pela verdade. Romanos 12, 11. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a fé bíblica, ela não é irracional, mas ela é racional e iluminada pela verdade, porque o nosso culto, ele é racional. Então a nossa fé, ela é racional, a nossa fé, ela é iluminada pelas Escrituras. Nós não somos conduzidos pelo engano, nós não somos enganados pelas pessoas. Quantos mercenários não existem hoje, que enganam as pessoas? Que o que eles querem é tirar o dinheiro das pessoas. Seja isso tem em todas as religiões. Todas as religiões sempre tem alguém com o interesse de querer tirar vantagem do outro, enganando o outro. Por que as pessoas são enganadas? Seja no evangélico, são enganadas no catolicismo, são enganadas na Umbanda, são enganadas no candomblé, no espiritismo, nos muçulmanos, no islã. Por que as pessoas são sempre enganadas? Em todas as religiões, porque elas tiraram os olhos da Bíblia, tiraram os olhos das Escrituras, para seguir homens, para seguir uma tradição, para seguir uma religião. E no fim, esses falsos mestres, esses falsos líderes religiosos, o que eles querem? É sempre dinheiro, porque você vê que nunca é de graça, sempre tem que pagar. Mas quando nós voltamos para a Bíblia, Jesus diz o quê? Que é tudo de graça, Ele não cobra nada de ninguém. Tudo que Ele tem para dar para nós é de graça. Ele nos dá as bênçãos de graça. Ele nos dá a salvação de graça. Ele nos dá um novo coração de graça. Ele restaura a nossa vida, a nossa família de graça. Mas os mercenários da fé vão fazer sempre algo para tentar manipular ou roubar as pessoas, em especial de forma financeira. E o que acontece? A pessoa, ela não para entender, ela não para raciocinar que aquilo é uma ilusão, que aquilo está errado. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, e nós vamos perceber o quê? Que a nossa fé, ela é racional. Que a nossa fé, nós cremos em algo que nós entendemos. Isso que é racional e iluminada pela verdade. Aquilo que nós praticamos porque nós entendemos segundo aquilo que está escrito na Bíblia. Então é racional. Eu não estou fazendo aqui uma loucura. Eu não estou aqui na fogueira santa, queimando aqui o meu carro, a minha casa, na religião. Isso é irracional, isso é ilógico. Por quê? Primeiro, porque contraria as Escrituras. Jesus nunca pediu isso. Segundo, por quê? Porque se a pessoa parar para pensar, o que ela está fazendo, isso é totalmente fora do bom senso humano. Então, o que nós entendemos? A nossa confissão, ela vai falar muito sobre isso, sobre que nós não devemos obedecer a ninguém de forma cega, seguir uma fé cega, irracional, mas sempre iluminados pela verdade. Também ela fala o quê? Sobre a fé irrestrita e essa obediência cega. Essas expressões se referem ao tipo de submissão exigida por autoridades religiosas absolutistas, como o papado medieval, ou sistemas sectários modernos, seitas, falsas religiões, que pedem ao fiel para crer sem examinar. Fazem promessas falsas para as pessoas, iludem as pessoas. E as pessoas, por não conhecerem, não serem iluminados por Deus, as pessoas creem em tudo aquilo que é falado para elas. E elas são presas fáceis, enganadas. Elas acreditam, a fé irrestrita, acreditam em tudo o que falam para elas. E a obediência delas é cega. Elas se submetem às autoridades, de forma absoluta, crendo naquilo. E são facilmente enganados.
Mas a Bíblia, ela vai dizer o oposto, né? Ela diz o quê? Examinem tudo, retém o que é o bom. Em Atos 17, como nós já lemos, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que lhes anunciavam. Então, o cristianismo bíblico não é irracional nem impositivo. É um chamado a uma fé iluminada pela palavra e guiada pelo Espírito Santo. Então, a nossa fé, ela deve ser o quê? Iluminada pela palavra e guiada pelo Espírito Santo. É por isso que, na grande maioria das religiões, não há ali uma exposição clara das Escrituras. Uma vez que a pessoa não conhece o que está escrito na Bíblia, ela é facilmente manipulada. E a fé dela é o quê? Ela está colocando a fé dela em quem? Em autoridades religiosas e não nas Escrituras. Não é o pastor que manda, não é o líder religioso, não é ele que manda. Quem manda as Escrituras. A base da autoridade da igreja é a Bíblia e não pessoas. E a nossa fé, o verdadeiro cristianismo, ele não é irracional. Vamos fazer algo fora da razão e nem impositivo. Vocês são obrigados a fazer algo que contraria as Escrituras. Mas é um chamado a uma fé iluminada pela palavra e guiada pelo Espírito Santo. O papel da razão sob a fé. A razão humana, embora afetada pelo pecado, é restaurada pela graça para servir a verdade. A fé cristã não destrói o pensamento, mas purifica-o. A fé, uma fé que não examina, nem pensa, é vulnerável à manipulação. A obediência cristã deve ser livre, consciente e inteligente. Então, olha aqui, observa bem o que está ensinando. A razão humana, embora afetada pelo pecado, ela é restaurada pela graça para servir a verdade. Então, a fé cristã, ela não destrói o pensamento, ela não destrói a razão, mas purifica. É por isso que nós falamos que a maioria das igrejas evangélicas hoje, no caso evangélicas, não são igrejas verdadeiras, são seitas. Porque elas destroem a razão, elas manipulam as pessoas, elas ensinam aquilo que é errado, que contraria a Bíblia, muitas vezes, e que as pessoas acabam obedecendo de forma o quê? A serem manipuladas pela liderança. Mas a fé cristã verdadeira, ela purifica o nosso pensamento. Para quê? Para que a nossa obediência ela seja livre, consciente e inteligente. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o que diz em Efésios, presta atenção, Efésios 1:17. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro, para que seu coração seja iluminado, a fim de compreenderem a esperança concedida àqueles que lhe chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Paulo ora para que o coração do povo fosse iluminado, a fim de compreenderem. A nossa fé é uma fé compreensível. O nosso culto, nós estamos adorando um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Nós entendemos o que estamos fazendo aqui. Nós entendemos que nós somos pecadores. Nós entendemos que existe um Deus santo e justo. Nós entendemos que Cristo é o único mediador. Ele é a promessa de toda a Escritura, desde o princípio até o fim, mostrando que o homem só pode ser salvo por meio dele. Então a nossa fé não é irracional. Nós não estamos crendo em algo irracional, em superstição. Nós estamos crendo no que a Bíblia nos ensina. Então a nossa fé ela é apoiada nas Escrituras. Nosso coração foi iluminado. Para quê? Para nós compreendermos aquilo que está escrito e sermos livres, libertos dos rudimentos das coisas, superstições
desse mundo. Por isso a nossa obediência, a verdadeira obediência cristã, ela é livre. Você não deve ser preso a nada, é livre, é consciente, você entende, e é inteligente. Nós vamos começar agora a falar sobre exemplos de fé cega e obediência irrestrita. Então essas atitudes ocorrem quando alguém segue ensinos, líderes ou tradições, sem examinar o que se estão em acordo com a Escritura. É uma fé cega. Tudo aquilo que nós acreditamos, que não está na Bíblia, ou que contraria a Bíblia, nós estamos caminhando como cegos desse mundo. Exemplo 1. Seguir um líder sem discernimento bíblico. Uma pessoa crê em tudo o que o Papa, pastor ou líder religioso diz, mesmo quando não está na Bíblia ou contradiz ela. Costumam dizer, o pastor falou, então deve estar certo. Essa é a visão do ministério, não é o que a Bíblia está escrito. Ele é o ungido do Senhor. Muitas vezes essas frases são muito comuns, né? Não, o pastor está falando, o pastor falou, não, o pastor está certo. O pastor é o pastor. Peraí, como assim o pastor falou e está certo? Não, o pastor falou e está de acordo com as Escrituras. E essa Escritura que ele está ensinando de acordo, é aquilo que a igreja sempre também entendeu, aí sim. Então, o pastor falou de acordo com as Escrituras, com a interpretação certa, histórica, está certo. Agora o pastor falou está certo, não é certo. Tem que estar na Bíblia dentro do contexto. Só que hoje o que acontece? Não, o pastor falou. Não, o pastor da minha igreja. É o pastor. Outra coisa, olha lá, visão do ministério. A vida inteira eu ouvi isso. Eu olhava para a Bíblia, mas está errado. Aí eu questionava, essa é a visão do nosso ministério. Eles não iam na Bíblia e falavam assim para mim, né? Está escrito aqui. Não falavam isso, não. É a visão que Deus deu para o líder. Essa é a visão do ministério. Outra coisa, nós não nos submetemos à visão de ministério, nós nos submetemos à Bíblia. Se tiver algo que contraria a Bíblia, nós vamos questionar e não vamos aceitar. Óbvio. Outra coisa, ele é ungido do Senhor. Olha, não fala contra o pastor. Vocês param de falar contra o Danilo. Ele é ungido. Vai vir maldição sobre vocês. Sabe aquela história? Vamos todos nos calar. Ele é ungido. Ele tem o poder. Nada disso. O pastor tem a responsabilidade de estudar e ensinar o correto. Então, muitas frases usadas. Para quê? Para fazer as pessoas terem uma fé cega. O que elas vão acreditar? Na Bíblia ou no pastor? No pastor. E o pastor vai ensinar tudo errado, ganancioso, querendo poder, querendo o dinheiro de todo mundo. O que vai fazer? Vai ensinar aquilo que é errado. Outra coisa, exemplos também de uma fé cega que não está na Bíblia. Orar pelos mortos. Então nós não oramos pelos mortos, porque contraria a Bíblia. A Bíblia fala que depois da morte, a pessoa já vai direto à presença de Deus, seja para o céu, seja para o inferno. Então não existe espíritos vagando aqui nesse mundo. Isso é uma crença, é superstição, invenção de homens para aprisionar pessoas. Existem demônios, mas não existe espírito. Preto velho, espírito dessas linhas kardecista, aqui o meu pai está falando para mim, escrevendo uma carta. Para com isso. Não há mais contato entre vivos e mortos. Existem demônios, é demônio. Se tem algum espírito agindo, são demônios. Mas não são pessoas que morreram. Por quê? Porque já não há mais contato. Então, por que nós não oramos pelos mortos? Porque a nossa fé não é cega, a nossa fé é bíblica. A Bíblia fala que os mortos já não têm mais contato com os vivos. Por que nós não cremos no purgatório? Num estado intermediário após a morte, onde vai ficar purificando os pecados? Porque isso não está na Bíblia. Isso é uma invenção de homens. Contraria as Escrituras.
Porque a Bíblia fala que quem purifica pecados é Cristo. Ou foram purificados por Cristo, ou não foram purificados. Relíquias sagradas, né? Objetos, né? Tudo quanto é tipo de objetos, como meios de fé, né? A nossa fé não está em objetos, não está em pessoas. Nossa fé está em Cristo. Pastorado feminino. A Bíblia, ela é contra a mulher sendo pastora. Não existe pastora na Bíblia. Fé cega. Mesmo contrariando a Bíblia, mesmo não sendo ordenado pela Bíblia, as pessoas continuam a sua obediência irrestrita. Vão acreditando, né, sem questionar. Rodar, sapatear, derrubar pessoas no chão. Uma fé cega. Jesus nunca fez isso, nunca ensinou isso. Teatro, danças no culto. Nós nunca vemos isso no Novo Testamento, nada disso. O que significa? Exemplos de fé cega, uma obediência irrestrita. Não está na Bíblia ou contradiz a Bíblia. Correção bíblica disso, os bereanos, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. A fé cega substitui Cristo pelo homem. A fé consciente submete o homem à palavra de Cristo. Então, primeiro exemplo, nós não seguimos pessoas, religiões, religiosidades, nada disso. Nós seguimos a Bíblia. O segundo exemplo, aceitar tradições religiosas sem bases bíblicas. Acreditam que devem cumprir certas práticas, né? Muito no catolicismo, na Umbanda, vão acender velas, pagar penitências, jejuns obrigatórios, guardar dias santos. Qualquer resposta, porque sempre foi assim na igreja. Ou seja, uma obediência cega. Onde Jesus acendeu vela? Onde Jesus mandou pagar penitência? Onde tem jejum obrigatório de Semana Santa, de não poder comer carne, porque é uma Semana Santa? Onde tem isso na Bíblia? E dias santos, dia de São José, dia de São João, dia de sei das quantas? Não existe isso na Bíblia. Acender vela na missa, acender vela em culto, acender vela em candomblé, em umbanda, em espiritismo, acender vela. Essas práticas religiosas, totalmente sem nexo, contrárias às Escrituras. Dogmas papais. Dogmas são documentos escritos pelos papas como verdades absolutas. Então, os dogmas papais, como a virgindade perpétua de Maria. Esse dogma afirma que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida. Foi reconhecido como dogma em 649 pelo Papa Martinho I. Então, olha, 649 anos depois de Cristo, depois de Maria, a igreja vai adotar o quê? Um dogma. O Papa vai assinar um documento falando que Maria permaneceu virgem durante a vida inteira dela. Mas o que a Bíblia fala? Que Jesus foi o primeiro filho. Depois vai falar o quê? Que Maria teve outros filhos, contrariando isso. Mas o Papa, ele escreveu que era virgem, fé cega, contrariando a própria Bíblia. Eles acreditam nisso. A Imaculada Conceição. O que é a Imaculada Conceição? Maria ter sido preservada do pecado original, como Cristo. Foi definido como dogma em 1854 pelo Papa Pio IX. Irmãos, quase 2000 anos depois, um Papa escreve um documento falando que Maria nasceu sem pecado igual Jesus. Viveu uma vida sem pecado igual Jesus e que nunca pecou. Mas o que a Bíblia diz? Que todos pecaram. Quando Maria ela vai orar, louvar lá a Deus, ela chama Deus de meu Salvador. Só pode ter Salvador, clamar a Deus por Salvador, aquele que entende que é pecador. Maria não nasceu sem pecado. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Maria não, nasceu pelo relacionamento do pai e da mãe dela. Bem diferente de Cristo. Mas o que acontece? O Papa assinou um documento.
aceitaram tradições sem base bíblica. A assunção de Maria, após a morte, Maria ter sido elevada ao céu em corpo e alma, como Jesus. Jesus subiu aos céus em corpo e alma. Eles dizem que Maria também. Esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, 70 anos atrás. Eles dizem que Maria também foi assunto aos céus como Cristo. Mas a Bíblia diz que o único que está no céu foi aquele que de lá desceu, Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai. Outra coisa, usos e costumes, vestuário. Algumas igrejas exigem que as mulheres usem saias ou vestidos e proíbem calça. E para os homens, proíbem bermudas. O cabelo e barba. Certas denominações têm regras sobre o comprimento do cabelo ou o uso de barbas. Alguns dizem que não pode usar barba, outros falam que não pode cortar, rapar a barba. Há também a proibição de uso de joias, ouvir música secular. Olha, não pode ouvir música do mundo, é só música gospel, né? Proibição de música secular, ou outras práticas consideradas impróprias pela denominação. A denominação religiosa impõe algo que a Bíblia não impõe. A obediência verdadeira é à Bíblia e não aos costumes humanos. A correção disso em Marcos 7, deixando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. Então nós observamos o quê? Tradições religiosas. Nunca foi ordenado, nunca foi falado, contrariam as Escrituras, mas mesmo assim as pessoas são presas a isso. Terceiro exemplo, obedecer por medo e não por convicção. Em algumas igrejas, líderes exigem obediência cega sob ameaça espiritual. Eles dizem, se você sair da nossa igreja, vai perder a bênção ou ser amaldiçoado. Vai perder a cobertura espiritual. Você foi plantado aqui e se sair vai morrer. A nossa igreja é a única verdadeira. Então a obediência cristã é voluntária e motivada pelo amor a Deus e não pelo medo de homens. Outra coisa, é uma obediência por medo e não por convicção. As pessoas, elas amaldiçoam, olha, se você sair, se você mudar de igreja, se você não sei o que lá, você vai receber a maldição, você vai deixar de ser abençoado, você foi plantado aqui, você não pode sair nunca mais daqui. Se você tentar sair deste lugar e congregar em outra igreja, você vai morrer espiritualmente, não vai dar certo. O que acontece? Isso aqui, a pessoa fica lá por medo. E a cobertura espiritual? Quantos já não ouvimos falar dessa cobertura espiritual? A vida inteira, cobertura espiritual, cobertura espiritual. Até o momento que todo mundo lá, da antiga religião saiu, agora não tem mais cobertura espiritual, porque agora todo mundo mudou de igreja, mudou de denominação. Então, enquanto convém, tem, Quando não convém mais, não tem mais. Então é mais ou menos assim. Isso vai fazendo o quê? O medo. Os líderes exigem o quê? Uma obediência cega. Você não está lá por causa de Cristo, não está obedecendo ou se submetendo a Cristo. E sim a pessoas, e não a Cristo. Então em 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Cristo é o único Senhor da consciência. Tiago 4,12. Somente aquele que deu a lei é juiz. E somente ele tem poder de salvar ou destruir. Então, homem não tem poder para salvar e nem destruir. É somente Deus. Você lembra quando Balaque ele vai exigir do profeta Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel? O que acontece? Ele não consegue. Por quê? Porque quem abençoa e amaldiçoa é somente Deus, só existe um Deus. Ninguém tem poder para amaldiçoar, magia, macumba, feitiçaria, qualquer coisa. Não existe, só existe um Deus, um juiz, um que manda e um que governa, que é Deus.
O resto é imaginação, é ídolos da imaginação do homem, é engano, superstição. Não existe, né, uma obediência sob ameaça espiritual. Vai ser assim, se você não fizer isso. Ou as promessas, né, que muitas vezes fazem, né, fica aqui que você vai ser abençoado, fica aqui que vai dar tudo certo. Então é cheio de manipulação. É por isso que quando nós conhecemos a Bíblia e encontramos verdadeiramente Cristo, né, nós ficamos livres. Porque nada mais disso nos manipula, nada mais disso, né, tem poder sobre a nossa vida. Porque só existe um juiz, um Deus, um que salva ou que destrói. O quarto exemplo, dar ofertas por pressão e não por fé. Alguns são manipulados a dar dinheiro prometendo 100 vezes mais. Ou dizendo que Deus castigará quem não der o dízimo. Você tem que sacrificar seu Isaac, o seu melhor. Quantos não vimos isso? Se as coisas não vão bem em sua vida, é porque você não está sendo fiel a Deus em suas contribuições financeiras. A única forma de amarrar o devorador é com o dízimo. Então, as manipulações, né, por meio do dinheiro. Quantos que nós já não ouvimos, né? Que você planta, que você vai colher 100 vezes mais. Uma fé irracional, manipulada. Quantas vezes você não deu lá o seu dinheiro e você recebeu 100 vezes mais? Mas todo culto falava que você um dia iria receber, um dia iria receber, um dia iria receber. E nunca recebeu 100 vezes mais. Então é uma fé manipulada, manipulam as pessoas. Ou seja, vão fazer as pessoas darem por algum tipo de pressão. Seja pela ganância de querer mais, né, de barganhar com Deus, ou seja no medo. Você pode não dar por pressão, por querer barganhar com Deus e ficar rico. Mas você vai dar por medo. Porque então o devorador, né, que na Bíblia é um gafanhoto, né, vai se alimentar de todas as tuas coisas. Vai acabar com aquilo que você tem. Vai comer todos os seus bens e você vai ficar sem nada. Olha lá, manipulação. E não por fé. Quantas? Olha, você sabe por que você está com esse problema? Porque você não está dando as suas ofertas. Você não está sendo fiel nos dízimos. Você sabe por que está com problema no teu casamento? Você sabe por que a porta do emprego não abre? Por causa disso. A ganância. Hoje mesmo passei um vídeo, né, para os homens, do Silas Malafaia falando, olha, quem não tem uma casa própria e quer ter uma casa própria, você vai fazer um propósito de dar um aluguel da sua casa como oferta. E você vai fazer esse propósito, você vai tirar um aluguel que você dá, o mesmo valor que você paga de aluguel na sua casa, você vai tirar, vai colocar em um envelope especial e vai entregar para o Senhor. Que aí você vai ter a sua casa. Manipulação, engano, dinheiro. As coisas de Deus é sempre de graça. Não é manipulada. É sempre de graça. Tudo que Deus nos dá. Ele não pede nada, Ele já fez tudo por nós. Mas o que acontece? A manipulação. A correção bíblica. Em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua, segundo propôs no coração, não com tristeza, nem por constrangimento. A fé cega age por medo ou emoção. A fé consciente age por convicção e gratidão. Nós damos oferta, nós damos dízimos. Por quê? Porque nós somos gratos a Deus, entendendo a necessidade da igreja, das missões e tudo mais. Não por manipulação, não para sermos manipulados. Mas o que acontece? As pessoas são manipuladas. Sempre quando alguém, irmão, não esqueça disso. Sempre quando alguém te pedir algo, prometendo algo,
é engano, é falso, não é de Deus, é uma mentira. E eu vou te falar, isso acontece em todas as religiões, viu? Está dentro das igrejas evangélicas, está dentro do catolicismo, está dentro do espiritismo, está dentro da Umbanda, está dentro de todas as religiões. Tudo aquilo que a pessoa, quando ela pede algo para você, em troca de algum benefício, de alguma bênção, de alguma promessa, mas que você tem que pagar por aquilo, lembre-se, é uma falsa religião, estão te enganando. Porque a verdadeira fé, ela não precisa de nada disso. Cristo, ele já deu tudo para nós de graça. A pessoa, ela não raciocina. Aquela pessoa quer o meu bem, né? Quer fazer o bem para mim, mas eu tenho que pagar para aquilo. Não, né? É a época de Lutero. O Papa tem poder para salvar as pessoas? Ué, dá documento para todo mundo, então de graça, vamos salvar o mundo inteiro. Distribui a assinatura, distribui o documento para todo mundo. Mas o que eles faziam? Não, eu posso salvar todo mundo, mas vocês têm que pagar. Então olha a pessoa, irmãos, a nossa fé, ela não pode ser cega, ela é racional. Quando se trata de Deus, quando se trata da nossa fé, é algo que nós cremos naquilo que Cristo fez por nós. Entendendo isso, você nunca mais vai ser enganado por ninguém, por nenhum tipo de religião, por nenhum tipo de pessoa interessada no que você tem, não em quem você é. Sempre quando te pedirem algo e exigirem algo de você, querendo, olha, aquela pessoa tem dinheiro, hein? Vamos dar um cargo para ela, porque a oferta dela vai ser grande. A pessoa já cresce os olhos diante daquela pessoa, porque ela tem dinheiro, porque ela tem algo que ela pode, a pessoa pode sugar dela. Mas quando nós olhamos, olha aqui, ó, exemplos, são manipulados a dar dinheiro prometendo algo. Não creio nisso, irmãos. O quinto exemplo. Crer em superstições ou revelações sem critérios. Sonhos, profecias, palavras de alguém, sem comparar com a Escritura. Dizem lá, ó, o profeta disse, então é de Deus. O Deus manda te dizer, mesmo não tendo respaldo bíblico, mas mandou dizer, Deus está te dizendo. Deus manda te dizer, meu irmão, Deus me mostrou em sonho, Deus me revelou que você deve fazer isso. Então, nós olhamos para essa parte de sonhos, profecias, revelações. Quantas pessoas não são enganadas? Eu conheço uma pessoa que um dia ela recebeu uma profecia, falando que ela se casaria com uma determinada pessoa. Isso acho que já tem mais de 20 anos que foi feita essa profecia. Você acredita que este homem está esperando até hoje essa profecia se cumprir? Até hoje. Mais de 20 anos depois, ele não se casou, esperando que a profecia que fizeram para ele se cumpriria. Olha o que acontece, olha o estrago que isso. Às vezes a pessoa, né, seguir a vida dela, né, olha o tanto de mulheres que tem para ela poder se relacionar, casar, por causa daquela palavra. Ele se aprisionou naquela mulher. E ele ficou preso a vida inteira dele, está até hoje preso naquela mulher. E a vida dele, ele permaneceu solteiro, acabou não casando, não sei se casará no futuro, mas até hoje. Por quê? Porque o profeta falou. E o profeta, quando ele fala, vem de Deus, então vai ter que se cumprir. Vocês entendem? Oh, Deus me mostrou em sonho, olha meu irmão, tive um sonho com você, e Deus me mostrou isso no sonho, que vai acontecer isso na sua vida. Irmão, para com isso. Nós não somos aqui pessoas que ficam decifrando sonhos. Nossa, hoje a
A nossa regra de fé é a Bíblia. Está escrito na Bíblia? É bíblico. Está em acordo com a Bíblia? É isso que é a nossa prática de fé. É o que nós cremos. Deus me revelou algo que você deve fazer. Né? A pessoa está lá e fala, Deus está me mostrando. Estou tendo uma visão do que você tem que fazer, da profissão que você tem que seguir, daquilo que você vai ser na vida. Que besteira. Crer em sal grosso. Irmão, você não acredita. Tem crente que até hoje crê em sal grosso. Acha que sal grosso vai fazer alguma mão. É sal. Que fé sem entendimento é essa? Sal grosso. Não passar debaixo da escada. Gato preto à noite, viu um gato preto, ixi, alho, água benta. Onde está o entendimento das pessoas? Onde está a fé das pessoas? Olha a situação quando nós nos afastamos das Escrituras, quando a pessoa não tem acesso à Bíblia, ela vai acreditar nessas besteiras, em sal, em passar debaixo de escada, gato preto, alho, água benta, oferendas. Que besteirada, irmãos. Por isso que nós não cremos em superstições, revelações, porque a nossa fé não está nada disso. A nossa fé está em Cristo. E em Cristo nós somos livres, libertos de todas essas prisões. Correção bíblica, 1 João 4:1. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como? Através das Escrituras. O Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia. A obediência irrestrita a revelações humanas e superstições destrói a liberdade cristã. Você acreditar em um monte de coisas que são apresentados vai destruir o quê? A nossa liberdade, a nossa fé. A liberdade cristã em ação. O que ela é? A liberdade para servir a Deus em obediência à sua vontade revelada na Bíblia. Liberdade do jugo da tradição e da superstição humana. Liberdade para pensar e discernir espiritualmente. Então essa é a liberdade que nós temos em ação. Você é livre para servir a Deus de acordo com a Bíblia. Você é livre do jugo das tradições e superstições que vêm de homens. Você é livre para pensar e discernir espiritualmente. Raciocina se é de Deus ou não é. E o que não é? Licença para pecar, para o pecado. Então a nossa liberdade, ela não é uma licença para nós pecarmos, mas para nós servirmos a Deus de acordo com a Bíblia. Ela não é uma rebeldia contra as autoridades legítimas. Então agora eu não vou obedecer mais ninguém. Não. Se o pastor está ensinando aquilo que é certo, é uma autoridade legítima da igreja. Nós nos submetemos porque o que ele está falando está em acordo com as Escrituras. Nós não vamos nos rebelar contra as autoridades, porque aquilo que está sendo falado é o certo. Então nós não nos mantemos rebeldes. Outra coisa, o que não é essa liberdade? É a autonomia moral absoluta, viver de qualquer forma. Então agora eu tenho a minha liberdade, tem a sua liberdade, mas não a liberdade moral absoluta, porque a nossa liberdade, ela é cativa à palavra de Deus. Então nós temos uma liberdade, mas não é vivermos de qualquer forma, e sim vivermos de acordo com a Bíblia, com aquilo que é ensinado nas Escrituras. Conclusão: a verdadeira liberdade de consciência é ser livre de tudo o que contradiz a palavra de Deus e livre para obedecer a Deus de coração. Então nós somos livres para quê? De tudo aquilo que contradiz a Bíblia. E somos livres agora para obedecer a Deus de coração.
Então, o cristão ele deve viver com a consciência cativa à Escritura, com discernimento maduro, com coragem de resistir à tirania de falsos líderes. Então nós devemos viver o quê? A nossa consciência. Ela é cativa ao que está escrito na Bíblia. Nós devemos ter o quê? O discernimento maduro, né? Amadurecer o nosso discernimento. Há quanto tempo estamos caminhando com Deus? Isso deve o quê? Nos amadurecer, para termos um discernimento correto. E coragem para resistir à tirania de falsos líderes. Então isso nos faz o quê? Corajosos. Olha, isso está errado. Estão enganando. É um mercenário. É um falso líder. É um falso pastor. É uma falsa igreja. É um falso. Então nós temos agora coragem para resistir à tirania de falsos líderes. E agora, para terminar, as aplicações práticas finais. Na igreja, não aceite ensinos sem fundamento bíblico claro. Questione à luz da palavra. Acho que nunca uma igreja iria ensinar isso, né? Uma falsa igreja, né? A você questionar. Aqui nós ensinamos. Questione. Antes que eles falam, você para de ser rebelde, é o pastor da igreja, é o líder. Aqui não, aqui nós falamos o quê? Questione. Se não está em acordo com a Bíblia, você tem que perguntar, você tem que saber, ou você tem que conhecer mais, mas pergunte ao pastor, para que seja esclarecido, né? Então nós não aceitamos aqui ensinos sem fundamento bíblico, certo? Então todos nós somos livres para questionarmos ensinamentos aqui na igreja. Outra coisa, na sociedade, obedeça às autoridades civis, exceto quando elas exigirem desobediência a Deus. Na sociedade nós devemos obedecer às autoridades civis. Então, os policiais, os vereadores, prefeitos, governadores, juízes. Então, nós nos submetemos às autoridades, exceto se contrariarem as Escrituras e exigirem de nós a desobediência, como acontece em muitos países. Em muitos países, o que eles fazem? Eles proíbem a Bíblia. Proíbem de ir à igreja, proíbem de se reunirem. O que eles fazem? Se reúnem em secreto, mas não deixam de se reunir, porque isso contraria as Escrituras. Quando tem uma lei que contraria a Bíblia, nós, como cristãos, nós podemos desobedecer essa lei para obedecer a Deus, porque importa a nós obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando exigirem desobediência, nós não obedecemos. Mas enquanto não acontece isso, nós obedecemos às autoridades. E na vida pessoal? Desenvolva uma consciência informada pela Bíblia, e não pela cultura ou opinião pública. Lembre-se, a nossa liberdade deve ir até onde não escandalizamos os outros. Então, a nossa liberdade, ela deve ser informada pela Bíblia. E nós usamos a nossa liberdade de consciência até onde nós não escandalizamos os outros. Vou dar um exemplo. Eu posso usar uma bermuda? Posso. Sou livre, minha consciência é livre. O que tem um homem usar uma bermuda? Usar um short? Não tem problema. Nós somos livres. Eu vou no futebol como? De bermuda. Vocês sabiam que existem algumas igrejas que não aceitam que o homem use bermuda? Ele tem que jogar de calça comprida. Quantas vezes eu já não joguei com conhecidos meus, eu não sabia disso, né? Mas eu via jogando calça comprida, calça jeans, futebol. Eu não entendia o porquê, porque era proibido pela igreja. Não podia colocar uma bermuda para jogar bola. Então
Então isso era proibido. Então a minha consciência entende que não tem problema nenhum eu ir a um futebol, usar uma bermuda. Agora, a minha consciência pesa quando eu coloco aquele short de futebol e vou fazer compra no supermercado. Eu posso? Posso. Mas na minha consciência, aquilo não está certo. Aquela minha vestimenta. Por quê? Porque eu sei que eu poderei escandalizar algumas pessoas. Poderão olhar para mim, mas pastor da igreja, andando de shortinho, bermuda. Então, isso, em alguns casos, pode escandalizar, dependendo do tamanho da bermuda, dependendo do tamanho do short, pode escandalizar. Mesmo eu tendo a consciência de que isso não é pecado, mas por causa de não escandalizar as pessoas, o que acontece? Eu não uso, né, o short. Pode acontecer, a minha esposa liga, eu estou saindo do futebol, passa lá e pega alguma coisa no supermercado. Vou, passo e vou embora. Mas eu sair, me arrumar para ir num lugar, numa loja, alguma coisa, de short de futebol, eu não iria. Porque isso pesa na minha consciência, porque eu sei que a minha liberdade, ela não pode escandalizar outras pessoas. Mesma coisa as mulheres. Né? Pode usar calça jeans? Calça apertada? Pode. É proibido? De forma alguma, a Bíblia não proíbe. Mas quando começa a ser pecado? Como aquilo vem a ser sensual. Começa a provocar. Então, o que evita? Eu posso? Posso. Mas a minha liberdade, ela é limitada à minha consciência para que não haja escândalo para as outras pessoas. E isso em toda a área da nossa vida, em tudo aquilo que nós formos fazer. Nós devemos cuidar dessa nossa liberdade, a liberdade total que nós temos, de consciência, de fazermos, de nos vestirmos, até a própria saia ou vestido, se for muito colado, é a mesma coisa, não adiantou nada. Né? Então, aquilo é da consciência. Por quê? Porque nós não queremos pecar, nem ser pedra de tropeço para ninguém, nem causar escândalo para as pessoas. Então, nós buscamos o quê? Uma modéstia nos lugares que frequentamos. Podemos frequentar qualquer lugar. Mas se uma pessoa passar e ver você em um determinado lugar, né? Será que aquilo não causaria um escândalo em determinados bares, frequentando determinados lugares? Provavelmente sim. O que nós fazemos? Mesmo que a nossa consciência, somos livres, né, para poder fazer, para poder ir, existem coisas que nós evitamos. Por quê? Para não escandalizar, por amor ao próximo, para não levar o outro a pecar. Então, essas são as aplicações práticas da liberdade que nós temos na nossa vida hoje, por causa de Cristo. Graças a Deus, irmãos, né, o Evangelho chegou para nós, o entendimento das Escrituras chegaram para todos nós. E quando nós olhamos para o nosso passado, a nossa fé, e analisamos hoje, depois de conhecermos a verdade, como tudo isso mudou a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas atitudes, os lugares que frequentamos, aquilo que nós acreditamos. Às vezes nós nos esquecemos, mas nós éramos presos em tantas coisas, cativos a tantas tradições, a tantas imposições não bíblicas, ou praticávamos tantas coisas contrárias à própria Bíblia, e hoje, pela graça de Deus, né, nós somos livres, e temos a nossa fé, ela clara, uma fé racional, uma fé inteligente, e hoje nós podemos glorificar a Deus através da nossa vida. Amém? Vamos fazer então uma oração para finalizarmos. Senhor, nós te damos graça por estarmos aqui reunidos em teu nome. E que esta palavra, cada um desses ensinamentos, tudo que foi abordado aqui nesta noite, ó Deus, possa refletir em nossa vida, em nosso coração, essa liberdade de consciência que nós temos, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nos libertou, e hoje somos livres em Cristo. Obrigado a Deus por tudo isso.
É o que eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém.